A madrugada cinzenta rompe sobre o Atlântico Norte em maio de 1943. Por 4 longos anos, este oceano não foi um caminho, mas um cemitério. Sob as ondas, matilhas de lobos de aço, os U-boats alemães caçavam em silêncio, afundando 3.000 navios aliados e arrastando 72.000 marinheiros para um túmulo gelado. A estratégia de Adolf Hitler era simples e brutal: cortar as artérias que levavam suprimentos da América do Norte para a Grã-Bretanha e estrangular a nação até a submissão. O perigo era tão real, tão absoluto, que o primeiro-ministro Winston Churchill admitiria mais tarde que a única coisa que verdadeiramente o assustou durante toda a guerra não foi o poderio aéreo ou terrestre da Alemanha, mas a ameaça invisível dos submarinos. No coração do oceano existia um vazio, uma vasta extensão de água fora do alcance de qualquer aeronave aliada. Os alemães a chamavam de o buraco no ar. Para os marinheiros, era o Poço Negro, um trecho de 500 milhas de puro terror, onde os U-boats atacavam com total impunidade, sabendo que nenhum socorro viria do céu. No início de 1943, a balança da guerra pendia perigosamente. Os aliados estavam perdendo. Se a sangria de navios e homens não parasse, a invasão da Europa se tornaria um sonho impossível. A guerra estaria perdida. Mas do outro lado do mundo, em meio ao sol da Califórnia, uma solução improvável estava nascendo. Não era um navio. Não era uma nova arma revolucionária. Era um bombardeiro desajeitado, nunca projetado para esta missão, e que estava prestes a reescrever as regras da guerra naval. Veja a seguir como uma máquina desajeitada se tornou a esperança de um mundo livre. Enquanto a Europa mergulhava na escuridão da guerra, em San Diego, Califórnia, um protótipo desajeitado taxiava sob o sol. Em 29 de dezembro de 1939, o XB-24 Liberator fez seu primeiro voo. Ninguém ali sabia, mas eles estavam testemunhando o nascimento da arma que decidiria a mais longa batalha da Segunda Guerra Mundial. Ele era um bombardeiro pesado, projetado para uma única coisa: levar uma carga mortal de bombas até o coração do território inimigo. Sua aparência não inspirava confiança. Era angular, volumoso, com uma cauda dupla que o fazia parecer inacabado. Os pilotos, com seu humor ácido, logo o apelidaram, dizendo que o Liberator era a caixa de madeira na qual seu rival mais elegante, o B-17 Flying Fortress, havia sido entregue. Mas por trás de sua aparência bruta, escondia-se um segredo revolucionário: a asa Davis. Fina, longa e incrivelmente eficiente, ela era a fonte de um poder que poucos entenderam de imediato. O Liberator podia voar mais de 3.800 quilômetros com um único tanque de combustível. Ele podia alcançar o inalcançável. Ele podia patrulhar por horas a fio, muito além do que qualquer outra aeronave de seu porte conseguia. 2 anos depois, em 1941, com seus navios afundando a um ritmo alarmante, a Força Aérea Real Britânica recebeu seus primeiros 20 Liberators. E em um ato de puro desespero, alguém em Londres olhou para o bombardeiro e fez uma pergunta que beirava a loucura. E se, em vez de bombardear cidades, o usássemos para caçar submarinos? A ideia era absurda em todos os níveis. Um submarino na superfície era um alvo minúsculo, capaz de submergir em menos de um minuto, desaparecendo completamente. Como um gigante pesado e barulhento como o Liberator poderia sequer encontrar, quanto mais atacar, um predador tão ágil e furtivo? Como se encontra uma agulha num oceano que cobre milhões de quilômetros quadrados de água cinzenta e tempestuosa? A tarefa parecia impossível. A arma, completamente inadequada. Mas os britânicos não tinham escolha. Eles precisavam de um milagre. E estavam prestes a forjar um, transformando aquela caixa voadora desajeitada em um dos caçadores de submarinos mais eficientes e mortais que os oceanos já viram. Os britânicos estavam desesperados, e o desespero força a genialidade. Eles pegaram aqueles 20 Liberators e os transformaram de bombardeiros em predadores. A metamorfose foi brutal e eficiente. Nos seus ventres, instalaram um pulso invisível, o radar ASV. Primitivo, sim,
mas capaz de pintar em uma tela verde o fantasma de um U-boat na superfície, a quilômetros de distância, muito antes que qualquer olho humano pudesse vê-lo. Sob uma das asas, eles montaram uma arma de terror psicológico, o Lee Light, um holofote com o poder de 22 milhões de velas que, ao ser aceso na escuridão total, transformava a noite em dia, expondo o submarino como um ator solitário e apavorado em um palco. Para a tripulação do U-Boat, era como se o olho de Deus se abrisse de repente na escuridão, e seu brilho era o prenúncio da morte. Eles adicionaram canhões de 20 milímetros, foguetes e, o mais importante, cargas de profundidade com fusíveis ajustados para detonar a apenas 7,5 metros. Não era uma explosão para afundar o alvo, mas uma onda de choque calculada para rachar seu casco de pressão como uma casca de ovo, garantindo que a pressão do oceano fizesse o resto do trabalho. Em 12 de outubro de 1942, a sudoeste da Islândia, a teoria foi testada em um inferno de água e vento. O líder de esquadrão Terence Bullock pilotava seu Liberator modificado em meio a uma tempestade. Após 9 horas de busca exaustiva sobre o oceano revolto, uma voz finalmente quebrou a monotonia no intercomunicador. Contato, 8 milhas à frente. Bullock mergulhou através das nuvens espessas e lá estava ele, o U-597, vulnerável na superfície, recarregando suas baterias. O alarme soou no submarino, um grito de metal inútil. Era tarde demais. As cargas de profundidade caíram em uma linha perfeita. O oceano ferveu branco, e uma mancha escura de óleo e destroços marcou o túmulo de 47 marinheiros. Foi a primeira vitória. A prova de que o impossível era, de fato, possível. A notícia do ataque viajou rápido. Em seu quartel-general, o almirante Karl Dönitz, o cérebro por trás da matilha de lobos, entendeu a mensagem. Isso não foi azar. Foi o início de um novo tipo de guerra. Qual dessas inovações você acha que foi a mais aterrorizante para uma tripulação de submarino? O radar que os via de longe na escuridão ou a luz ofuscante que os cegava no último segundo? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é importante, pois esta história é sobre decisões que mudaram o mundo e apenas os escolhidos entendem o peso desses momentos. Se você é um deles, clique no botão vermelho para se inscrever e não perca o próximo capítulo. Um avião solitário era um problema, mas o que estava por vir não era um avião, era uma armada, e a ordem para liberá-la viria do homem mais poderoso do mundo. Março de 1943 não foi apenas um mês ruim. Foi o momento em que a esperança aliada começou a morrer. 120 navios mercantes, carregados com comida, combustível e armas, foram enviados para o fundo gelado do Atlântico. A cada explosão de torpedo, o plano de invadir a Europa e libertá-la do nazismo se afastava mais, tornando-se uma fantasia. A guerra estava à beira do colapso. O que um líder faz quando todas as estratégias falham e seus generais não têm mais respostas? Na Casa Branca, o presidente Franklin D. Roosevelt lia os telegramas desesperados de Churchill. Ele sabia que precisava fazer algo drástico, uma jogada que mudaria o tabuleiro inteiro. E ele fez. Em um ato que chocou seu próprio alto comando, Roosevelt emitiu uma de suas 2 únicas ordens militares diretas de toda a guerra. Ele ordenou que 60 bombardeiros B-24 Liberator fossem imediatamente transferidos do Teatro do Pacífico para a batalha no Atlântico. A reação foi imediata e furiosa. Seus generais e almirantes protestaram. A guerra contra o Japão no Pacífico era brutal e eles precisavam de cada avião. A campanha de bombardeio estratégico contra a Alemanha dependia daquelas aeronaves. Sacrificar essas frentes era um risco monumental. Mas Roosevelt foi inflexível. Sua resposta foi curta e final. A derrota do U-Boat deve ser nossa primeira prioridade. Era uma aposta de proporções históricas. Arriscar a derrota em uma frente para garantir a vitória em outra. Seria um ato de genialidade estratégica ou a maior loucura da guerra? Os aviões começaram a chegar no final de março. Mas não eram Liberators comuns. Eram modelos de alcance muito longo, ou VLR,
máquinas modificadas para permanecer no ar por até 16 horas seguidas. Para suas tripulações, isso significava um dia inteiro de trabalho, em um tubo de metal não pressurizado e congelante, navegando sobre milhares de quilômetros de oceano, sem pontos de referência, caçando um inimigo que vivia debaixo d'água. Eles foram posicionados como peças em um tabuleiro de xadrez mortal, na Terra Nova, na Islândia e na Irlanda do Norte. A partir dessas três pontas, eles poderiam finalmente estender uma rede de patrulha sobre a totalidade do Atlântico Norte. O plano era simples e ambicioso: apagar o Poço Negro do mapa para sempre. No final de abril, a armadilha estava montada. 38 Liberators VLR patrulhavam o Atlântico, um número que parece pequeno diante da vastidão do oceano. Do lado alemão, a confiança ainda reinava. Por que se preocupariam com alguns aviões a mais? Eles eram os lobos, e o oceano era sua floresta. Mas para aquelas tripulações que ainda caçavam com a arrogância de predadores no topo da cadeia, o mês seguinte se tornaria um pesadelo do qual não haveria despertar. Um nome que eles logo sussurrariam com terror, um nome que entraria para a história como Maio Negro. O primeiro dia de maio de 1943 começou como qualquer outro para a tripulação do U-519. Eles emergiram na Baía da Biscaia, uma rota de trânsito que a Marinha Alemã havia declarado segura, longe dos campos aéreos britânicos. Mas o céu não estava mais vazio. Do meio da névoa da manhã, um Liberator B-24 apareceu. Antes que o submarino pudesse completar seu mergulho de emergência, as cargas de profundidade o encontraram. Não houve sobreviventes. O que antes era um corredor seguro tornou-se, em questão de dias, o Vale da Morte. Nos dias seguintes, o U-648 foi destruído. Depois, o U-638. Em 13 de maio, 3 U-boats foram afundados em um único dia. Em 17 de maio, mais 4. A caça havia começado e era implacável. Mas a verdadeira carnificina estava se desenrolando no coração do Atlântico, onde a guerra de atrito atingia seu clímax. O comboio ONS-5, uma linha de vida de 42 navios mercantes, navegava lentamente para o oeste. Contra ele, o almirante Dönitz lançou uma força esmagadora, uma matilha de 41 U-boats. Pelos padrões de batalhas anteriores, deveria ter sido um massacre, o fim do comboio. Mas algo fundamental havia mudado. Sobrevoando o comboio, invisíveis para os submarinos, os Liberators VLR mantinham uma vigília constante. Operando a partir de bases distantes na Terra Nova e na Islândia, eles formavam uma ponte aérea sobre o Poço Negro. Cada vez que um U-boat emergia para ganhar velocidade e se posicionar para o ataque, seu destino era selado. O contato de radar era feito, o Liberator mergulhava das nuvens e o ataque era rápido e letal. A batalha pelo ONS-5 durou 5 dias de puro inferno. No final, 13 navios mercantes foram perdidos, uma perda dolorosa, mas não catastrófica. O preço pago pelos U-boats, no entanto, foi devastador. 6 submarinos foram destruídos e muitos outros danificados. Pela primeira vez na guerra, a matemática da aniquilação se inverteu. Os aliados estavam finalmente destruindo submarinos mais rápido do que a Alemanha conseguia construí-los. Para cada navio que afundavam, eles perdiam um de seus próprios caçadores. A era da caça impune havia terminado. Em seu quartel-general, o almirante Dönitz olhava para os mapas e relatórios com uma crescente sensação de incredulidade. Sua estratégia, que quase colocou a Grã-Bretanha de joelhos, estava se desfazendo diante de seus olhos. Mas ele era um líder obstinado, um homem que não recuava. Ele decidiu dobrar a aposta. Reuniu 19 de seus melhores U-boats restantes na matilha Donau e deu a eles um único objetivo: encontrar e aniquilar o comboio SC-130. Não seria apenas mais uma batalha, seria o confronto final, uma aposta de tudo ou nada para provar quem realmente controlava o Atlântico. O comboio SC-130 era mais do que uma coleção de navios, era a artéria pulsante da guerra. Em seus porões, levava o sangue e o aço necessários para a libertação da Europa. Contra ele, a matilha Donau se aproximava, 19 lobos prontos para o abate. Seus comandantes eram experientes, confiantes em suas táticas refinadas ao longo de 4 anos de vitórias.
Mas ao se aproximarem do comboio, eles encontraram algo que quebrou todas as regras do jogo. Um céu que nunca estava vazio. Acima deles, os Liberators VLR teciam uma teia de patrulha ininterrupta. As táticas clássicas da matilha, que envolviam emergir à frente do comboio para se posicionar para o ataque, tornaram-se suicidas. No momento em que um U-Boat quebrava a superfície, o ponto verde em uma tela de radar a quilômetros de distância denunciava sua posição. Antes que pudessem sequer preparar seus torpedos, o som de 4 motores ecoava dos céus. O U-381 foi o primeiro a morrer. Sua tripulação nunca soube o que os atingiu. Nas 48 horas seguintes, a carnificina continuou. O U-954, o U-209, o U-273 e o U-258 foram caçados e destruídos, um por um. A bordo do U-954, um jovem oficial de 21 anos chamado Peter Dönitz encontrou seu fim nas águas geladas. Em Berlim, seu pai, o grande almirante Karl Dönitz, recebeu a notícia da morte de seu único filho por uma mensagem de rádio fria e criptografada. Com uma disciplina de ferro, ele guardou sua dor e continuou a comandar a operação, enviando outros filhos de outras famílias para a morte. Mas nem mesmo sua vontade de ferro poderia mudar a realidade. Em 21 de maio, os U-Boats sobreviventes, abalados e aterrorizados, receberam a ordem de cancelar o ataque. O resultado da batalha foi estarrecedor. Nenhum único navio do comboio SC-130 foi afundado. 5 U-Boats, a nata da frota submarina alemã, jaziam no fundo do oceano. De volta a Berlim, o almirante Dönitz finalmente encarou a verdade inegável. Os relatórios de perdas estavam sobre sua mesa. 41 de seus submarinos, um quarto de toda a sua força operacional no Atlântico, haviam sido destruídos em apenas 23 dias. A matemática era cruel e final. A guerra de atrito que ele havia dominado por tanto tempo agora se voltava contra ele com uma fúria inimaginável. A guerra no Atlântico, como ele a conhecia, estava perdida. Ele sabia o que precisava fazer. Pegou sua caneta, não para planejar um novo ataque, mas para redigir uma ordem de retirada. Uma ordem que seus comandantes, os orgulhosos ases dos mares, jamais pensaram que receberiam. Em 24 de maio de 1943, uma mensagem criptografada, curta e chocante, foi transmitida de Berlim para todos os U-Boats no mar. A ordem do almirante Dönitz era inequívoca: retirar todos os submarinos das rotas de comboio do Atlântico Norte. Não era uma retirada tática, era uma rendição. A campanha que por 4 anos manteve o mundo livre refém do medo estava oficialmente suspensa. Para as tripulações dos submarinos, homens que se consideravam a elite da marinha alemã, a ordem foi um golpe devastador. O moral, antes inabalável, desmoronou. O oceano que eles governavam com punhos de aço havia se transformado em seu cemitério. O caçador havia se tornado a presa, e o medo que eles antes infligiam agora era seu companheiro constante. Em um esforço desesperado para reverter a maré, a Alemanha recorreu à tecnologia. Novos U-Boats foram equipados com snorkels, tubos de respiração que, em teoria, permitiriam que eles operassem seus motores a diesel enquanto submersos, tornando-os invisíveis ao radar. Mas a solução criou novos problemas. O snorkel reduzia a velocidade do submarino a meros 5 nós, transformando-o de um lobo veloz em uma tartaruga lenta, incapaz de perseguir os comboios. Outra ideia desesperada foi a criação dos flak boats, submarinos despojados de alguns de seus torpedos e carregados com uma quantidade absurda de canhões antiaéreos. A ordem era para não mergulhar, mas para ficar na superfície e lutar contra os aviões. A tática funcionou exatamente uma vez. Os pilotos aliados se adaptaram quase que instantaneamente. Eles passaram a atacar em pares. Um Liberator voava baixo para atrair o fogo dos canhões, enquanto o segundo mergulhava das nuvens para o ataque fatal. Os flak boats se tornaram pouco mais que iscas flutuantes, armadilhas mortais para suas próprias tripulações. A retirada dos U-Boats das principais rotas de comboio foi a confissão da derrota na mais longa e crucial batalha da guerra. A espinha dorsal da estratégia de Hitler havia sido quebrada. Mas para os aliados, expulsar os lobos da principal área de caça
não era suficiente. O objetivo não era mais a defesa, era a aniquilação total. O que acontece quando uma nação, depois de anos sendo caçada, finalmente ganha o poder de caçar seu predador? Eles param na defesa ou levam a luta até o fim, garantindo que a ameaça nunca mais se erga? Os aliados estavam prestes a responder a essa pergunta. Eles estavam prestes a liberar uma nova arma, um novo sistema de caça que, em combinação com os Liberators, não apenas protegeria os mares, mas os limparia, caçando ativamente os submarinos restantes até a sua completa extinção. Com os U-Boats dispersos e em fuga, a Marinha dos Estados Unidos lançou o golpe de misericórdia. Pequenos e baratos porta-aviões de escolta, trabalhando em conjunto com destroyers, formaram grupos de caça-assassino. Sua missão não era defender, mas atacar. Usando informações da inteligência que decodificava as mensagens alemãs, esses grupos navegavam para as localizações exatas dos U-Boats e os caçavam implacavelmente. A combinação dos Liberators patrulhando a partir de terra e os aviões dos porta-aviões operando no meio do oceano criou uma rede mortal. O Atlântico se tornou uma prisão sem paredes. Não havia mais para onde fugir. As estatísticas finais são um testemunho brutal da eficiência dessa campanha. O B-24 Liberator é creditado com a destruição confirmada de 93 U-Boats, mais do que qualquer outra aeronave na guerra. Mas o número mais chocante é o custo humano para a Alemanha. Dos 40 mil homens que serviram na frota de submarinos, aproximadamente 30 mil nunca retornaram para casa. Uma taxa de mortalidade de 75%, a mais alta de qualquer força militar em qualquer nação durante toda a Segunda Guerra Mundial. A vitória na Batalha do Atlântico não foi apenas uma vitória, foi a vitória que tornou todas as outras possíveis. Com o mar seguro, o fluxo de soldados e suprimentos para a Grã-Bretanha se tornou uma inundação. A invasão da Normandia, o dia D, pôde ser planejada e executada. Sem o controle do Atlântico, não haveria desembarque na França. Sem o desembarque, a tirania nazista poderia nunca ter sido derrotada. Hoje, o B-24 Liberator repousa na sombra de aeronaves mais famosas. Seu nome não ecoa na cultura popular como o do Spitfire ou do Mustang. Era uma ferramenta de trabalho desajeitada e difícil de voar, que realizou uma tarefa suja e perigosa sobre um oceano frio e impiedoso. Mas seu legado é inegável e está gravado no próprio tecido da nossa liberdade. O que você pensa sobre essa história de um herói improvável e esquecido? Acredita que a tecnologia por si só vence guerras, ou é o desespero e a inovação humana que realmente viram o jogo? Sua opinião é valiosa. Se esta jornada pela história te impactou, considere se inscrever para mais conteúdo como este. Curta o vídeo se aprendeu algo novo e compartilhe seus pensamentos nos comentários, mesmo que de forma anônima. A Europa foi libertada porque um avião esquecido ensinou aos lobos o significado do medo.